Olá pessoal, estamos aí chegando com mais um vídeo no canal e passado esse primeiro momento, né, que é a prova, gabarito, a primeira etapa de Juazeiro, eu venho agora dar atenção ao pessoal que vai fazer a prova dia 9, ok? E como eu havia comentado, eu ia fazer algumas questões das provas, da prova do dia 26, não é isso? Eu ia comentar elas com mais detalhes. E eu resolvi separar por assunto, ok? E o nosso primeiro assunto vai ser função do segundo grau. E, claro, se eu estou falando sobre função do segundo grau, eu tenho que começar falando sobre equação do segundo grau, ok? Então, se você é novo aí no canal, não deixe aí de se inscrever, porque até o dia 9 a gente vai estar, né, lançando diversos vídeos por assunto sobre as provas do dia 26. Eu vou englobar, pessoal, as questões tanto do médio quanto do superior, ok? E para iniciar, eu vou estar aqui, falando sobre equação do segundo grau, né? Denomina-se equação do segundo grau toda equação que pode ser escrita na forma, ok? Na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e a tem que ser diferente de zero, não é isso, pessoal? O a tem que ser diferente de zero, porque se o a for zero, a gente não tem o termo x ao quadrado e logo deixa de ser uma equação do segundo grau, ok? E para a gente resolver as equações de segundo grau, a gente tem alguns métodos, não é isso? A gente tem aquele método clássico. Só que antes da gente ir para a equação do segundo grau completa, eu vou falar de alguns casos particulares, não é isso? O caso particular onde o b é zero, não é isso? Onde o b é zero, a equação se reduz o quê? A ax ao quadrado mais c, ax ao quadrado, pessoal, ax ao quadrado mais c igual a zero. Logo, eu tenho uma solução bem simples, não é isso? Aqui fala que nem sempre é possível, porque se no caso o c for um número positivo e ele passar para o outro lado negativo, né, não vai ter como eu responder. Um exemplo seria aqui, 4x ao quadrado menos 16, um exemplo, igual a zero. Como é que eu ia responder essa questão? X ao quadrado, 4x ao quadrado é igual a 16, não é isso? O 16 passa somando, ok? E aqui, x ao quadrado é 16. O 4 passa como, pessoal? Dividindo, não é isso? E eu teria que x ao quadrado é igual a 16 sobre 4. X ao quadrado é igual a 4, ok? E agora era bem simples aqui. Como é que eu resolvo aqui, pessoal? X ao quadrado igual a 4. Eu coloco raiz nos dois lados da igualdade, não é isso? E eu tenho que, aqui eu saio com x, e aqui eu tenho raiz de 4. A raiz de 4, pessoal, é mais ou menos 4. Lembrando, né, que normalmente as equações de segundo grau, elas possuem duas raízes. Às vezes elas podem ter duas raízes reais iguais, né? Isso a gente chama. Na verdade é uma única raiz, mas a gente chama que ela tem duas, né? Isso. No caso eu vou falar aqui já já. OK? Mas nesse caso aqui eu teria a raiz de x sendo o quê? X igual a 4 ou x igual a menos 4. Esse é o caso onde o b é igual a zero, ok? A gente tem também casos, né, onde o c é zero. Vou apagar aqui, vou pegar aqui, ok? A gente tem um caso onde o c é zero. Então eu tenho c igual a zero, não é isso? Neste caso a equação se reduz a ax ao quadrado mais bx igual a zero. Podemos resolver essa equação fatorando a expressão. O cara coloca o x em evidência aqui, pessoal, e eu tenho x, ax mais b igual a zero. Então, se eu tiver um exemplo aqui, pessoal, do tipo assim, 3x ao quadrado menos 18x igual a zero. Como é que eu vou responder aqui? Eu vou colocar x e vou colocar. Como eu coloquei aqui x, eu vou dividir esse fator aqui por x.
Se eu dividir, ó, 3x ao quadrado por x, pessoal, o que é que eu faço? Corto esse x com esse quadrado e sobra aqui dentro, ó, 3x menos, se eu dividir 18x por x, dá 18. E aqui é igual a 0. Então, pessoal, ó, o produto, né, tem que ser igual a 0. Uma forma do produto ser 0, né, a única forma do produto ser 0 é o seguinte: ou esse elemento aqui é 0, ou os elementos que estão dentro desse parênteses é 0. Então, uma das raízes é o quê? X igual a 0. E a outra é o seguinte, é você igualar o que está dentro do parênteses igual a 0. 3x menos 18 é igual a 0. Passo 18 somando, não é isso, pessoal? E fica o quê? 3x igual a 18. Vou subir aqui. X, pessoal, é 18. O 3 estava multiplicando, passa como? Dividindo. 18 sobre 3, x é igual a 6. Ok? Então, eu tenho como raiz aqui, nesse exemplo aqui que eu mostrei, duas soluções, onde uma é 0 e a outra é 6. E o seguinte, sempre que o c for igual a 0, né, o elemento c for igual a 0, uma das raízes vai ser 0. Ok? No exemplo passado, a questão fala o seguinte, né, que pode não ter raiz. Pode não ter raiz. Só um minuto aqui, porque eu esqueci de comentar, vou apagar aqui. É justamente nesses casos aqui, pessoal, ó, onde eu tenho x ao quadrado mais 5 igual a 0. Ou seja, o elemento que é 0 aqui, ó, é b igual a 0, não é isso? Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a menos 5. Porque aqui está mais, passa menos, ok? Então, x é igual a raiz de menos 5. Ou seja, a raiz de números negativos não é um número real. É o número imaginário lá, que é o chamado número complexo, e não vem ao caso, ok? Então, quando a raiz for assim, ela não possui raízes reais, né? A gente diz, no caso. Então, pessoal, vem agora o seguinte. Quando a equação estiver completa, ou seja, A, B e C forem diferentes de zero, não é isso? A gente tem aquela solução clássica, não é isso? Que é a solução lá que a gente aprendeu até chamar de Bhaskara, né? Não é bem certo, ok? Chamar de Bhaskara, mas é a solução convencional, não é isso? Ó, solução geral para a equação do segundo grau, ok? E a gente denominou discriminante o número real delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Bem, quando a gente fala em discriminante, a gente está falando justamente do delta, pessoal, ok? Discriminante é igual ao delta. E a gente pode escrever a solução dessa forma aqui, ó. É isso? E eu quero, pessoal, acho que muita gente chegou aqui já preparado, né, para esse assunto. Mas a gente tem que chegar dominando bem, não se esquecer, ok? Porque a banca, né, no domingo passado, ela cobrou muita questão de equação de segundo grau. Ela falou até de questões de inequação, que eu não vou abordar aqui no vídeo, porque eu vou deixar para falar um vídeo especial só sobre inequação, ok? Então, a solução da equação de segundo grau é justamente essa, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ok? Eu vou já trazer um exercício aqui para vocês aqui das provas, ok? Vamos continuar com mais um conteúdo aqui que é importante a gente anotar. Lembrando que a gente tem que chegar aqui e anotar isso aqui, né, pessoal? Ó, anota também a fórmula do delta. Me esqueci de falar no início do vídeo, mas é ideal que você esteja aí acompanhando com o caderno para fazer essas anotações rápidas, ok? Esses lembretes, não é isso? E agora eu vou trazer as relações, né, de Girard, ok? Que são as relações de produto e soma. Produto e soma das raízes, ok? Outra relação que a gente tem que estar dominando, né, porque a banca cobrou
uma questão bem simples com essas relações aqui, pessoal, ó. Ok? Com essas relações aqui. Relações de Girard. Eu tenho, né, isso, ó, lembrando que toda equação de segundo grau, normalmente eu tenho duas raízes reais. Elas podem ser até iguais, né, quando a gente for falar sobre o delta, ok? Mas normalmente eu tenho duas raízes reais. E eu tenho o quê? Eu tenho que a gente vai chamar elas de x1 e x2. A soma delas eu posso tirar diretamente da equação aqui, ó. Se eu tiver a equação ax² mais bx mais c igual a zero, eu posso dizer, né, a partir dessa equação, eu posso dizer que menos b sobre a é justamente o quê? A soma. E C sobre A, é isso? É C sobre A, o produto das raízes. E agora eu chego ao seguinte, eu vou trazer, né, uma questão da prova lá de Juazeiro, do nível superior, né, para a gente aplicar todo esse conhecimento aqui. Ok? Vou estar trazendo, eu vou apagar aqui tudo, deixar aqui com vocês, ó. Quem quiser dar uma pausa aí para anotar. E eu vou estar trazendo aqui a nossa primeira questão do vídeo hoje, que é uma questão onde eu vou aplicar os conhecimentos aqui que eu já falei hoje sobre resolução de equação completa, né? Porque a equação aqui, primeiro ponto, vamos lá. Eu tenho a questão, o valor de uma bola que eu quero comprar é representado pelo produto das raízes da equação. X² menos 9x mais 20 igual a zero. Logo, o valor da bola é... Ele fala, né, isso, ó, que é o produto das raízes. E agora, sendo o produto das raízes, eu já me lembro das relações de Girard. Ok? Só que para a gente falar aqui um pouco mais, né, do que eu já falei no vídeo hoje, vamos lá aqui comentar. Eu falei o seguinte, existem casos especiais da equação do segundo grau, mas nesse caso aqui, a equação do segundo grau ela está completa, não é isso? E eu vou colocar aqui, ó, vou dar um zoom, ok, pessoal? Eu tenho ax² mais bx mais c igual a zero. Se você parar para olhar, o a, pessoal, é justamente esse elemento que está aqui do lado do x². Você está vendo alguma coisa? Não. Mas é quem? É o 1. A igual a 1. O b é justamente o elemento que acompanha o x, pessoal. Que é justamente quem? Menos 9. E o c é o 20, não é isso? Ok? Então a gente determinou os três, nossas três aí, né, constantes, ok? A, B, C. E agora eu vou fazer o seguinte, como eu respondi lá, eu poderia ser bem direto aqui e encontrar o produto das raízes, ok? O produto das raízes é C sobre A, ou seja, x1 vezes x2. x1 vezes x2 é C sobre A, que seria 20 sobre 1, que é igual a 20, ok? Só que é o seguinte, a resposta é 20, só que eu vou só confirmar aqui, encontrando as raízes com vocês. Eu vou calcular o discriminante ou delta, não é isso? Delta b² menos 4ac, e eu tenho que delta é igual b² é menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 20. Quando eu fizer aqui menos 9 ao quadrado, pessoal, menos 9 vezes menos 9, o menos vezes menos dá mais. Ou seja, todo número negativo elevado ao quadrado vai dar um número positivo. Então, menos 9 ao quadrado é a mesma coisa que 9 ao quadrado, que é 81. E aqui vai dar menos 4 vezes 1, 4 vezes 20, 80. Então, eu tenho que o meu delta é 1. Ok? Meu delta é igual a 1. E normalmente eu respondo assim, pessoal, ó, eu já coloco raiz de delta aqui e encontro 1. Porque aí eu vou responder aqui, ó,
encontrar os valores de x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então já tem o valor da raiz, né? Eu já substituo direto. E eu tenho que o meu x é menos b menos 9, pessoal, mais ou menos 1 dividido por 2 vezes 1. Eu vou colocar aqui já, vou ter que repetir. Ok? Então, menos com menos vai dar mais, não é isso? Então, vai ficar 9, mais ou menos 1, dividido por 2. Ok? E eu vou ter, ó, x1, normalmente é o fator que é mais, pessoal. Então, eu boto 9 mais 1 dividido por 2. 9 mais 1 dividido por 2 dá 9 mais 1, 10, por 2, 5. O x2 é o 9 menos 1 dividido por 2. 9 menos 1, 8. 8 por 2, 4. A gente chama também, às vezes, pessoal, de x' e x duas linhas, né? X' e x duas linhas. Ok? Então, eu tenho que as raízes é 5 e 4. Ou seja, o produto de 5 vezes 4 é 20. E eu tenho, agora para fechar, que a soma das raízes, ó, a soma é menos b sobre a. A soma a gente já viu que é 9, não é isso? Porque 4 mais 5 é igual a 9. E agora a gente vai ver aqui, na fórmula, o menos b o b é menos 9, então vai ser menos 9, dividido por a é quanto? 1. Menos com menos mais, a soma é 9. Então, está tudo correto aqui, ok, pessoal? Então, a gente fecha aqui essa questão, né, e explica um pouco sobre a equação do segundo grau, ok? E a gente vai para frente porque a prova pediu mais questões sobre esse assunto, ok? Só que agora eu venho falar um pouco sobre o discriminante ou delta, né? Como eu falei, nem sempre a gente vai ter duas raízes reais. A gente pode não ter raízes reais, ou a gente pode ter uma única raiz, que às vezes a gente chama que são duas raízes reais iguais. É isso? Mas na verdade é uma única raiz, pessoal. Eu vou falar aqui sobre o discriminante, que é o delta, ok? Os valores de delta. Ó, pessoal, delta maior que zero, eu tenho duas raízes reais distintas, ou seja, duas raízes reais diferentes. Lembrando que delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta ó, igual a zero, como ele diz, eu tenho duas raízes reais e iguais, ok? Duas raízes reais e iguais. E delta menor que zero, eu não tenho raízes. E o seguinte, para a gente falar agora um pouco, né, como é que funciona isso no gráfico, falando um pouco sobre a função, não é isso? Eu tenho o seguinte, pessoal, tenho que entender um pouco sobre a concavidade, ok? A concavidade aqui da minha parábola. Deixa eu diminuir aqui, pessoal. Vamos aqui, pessoal, ok? Falando um pouco sobre a concavidade, não é isso, ó? Pessoal, a concavidade, ela é voltada para cima, no caso aqui, ó, nesse sentido aqui, não é isso? Voltada para cima. Quando esse elemento aqui, ó, o elemento que acompanha o x ao quadrado é quem, pessoal? O a, ok? O a, deixa eu apagar aqui, o elemento a é maior do que zero, ok? Quando A é maior do que zero, eu tenho o seguinte, eu tenho a concavidade voltada para cima, e aqui, se eu fizer o cálculo do delta, pessoal, ó, vamos ver o cálculo do delta aqui, por mais que não dê um número perfeito, delta é igual a b ao quadrado, 9, menos 4, o A é 2, pessoal, e o C é menos 2, menos 2. Se você for olhar, o delta vai ser 9. Esse menos com esse menos aqui fica mais, pessoal. Mais 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Vai dar 25, ok? Delta igual a 25.
como o delta, pessoal, é maior do que zero, a equação, ou a função, no caso, ela possui, né, duas raízes reais distintas. E as raízes, pessoal, no gráfico, elas são representadas por quê? São representadas pelos pontos onde o gráfico corta o eixo X. Lembrando, ó, tem o eixo X aqui, eixo Y aqui. Então, o gráfico aqui, ó, toca justamente em dois pontos do eixo X, ok? Então, lembrando, A maior do que zero, concavidade voltada para cima, ok? Ó, concavidade aqui, vou tentar contornar aqui, ó, ok? E o gráfico, o delta maior do que zero, eu toco o eixo X em dois pontos, beleza? E agora o seguinte, eu vou falar sobre quando A é menor do que zero. O A maior que zero, a concavidade é voltada para cima. O A menor do que zero, não é isso? O A menor do que zero, a concavidade, ó. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que o A é quanto? A igual a menos 2. Ou seja, A menor do que zero. Lá na questão anterior, né, no gráfico anterior, o A era igual a 2, né? Isso, pessoal, nem comentei, mas o A era igual a 2, ou seja, o A era maior que zero. Se o A é maior que zero, eu tenho a concavidade, é isso, ó, voltada para baixo, beleza? Voltada para baixo. E agora, o seguinte, eu vou calcular o meu delta, só para vocês entenderem aqui uma coisa. O delta nessa questão é o que, ó? Delta é b ao quadrado, né? Isso é 9. Deixa eu colocar aqui 3 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes menos 2. Lembrando, ó, o A é o menos 2, o B, A, B e C, pessoal. E aqui eu tenho delta igual a 9 menos, pessoal, ó, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Então ficou menos aqui. 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Ou seja, o meu delta deu menos 7. Pessoal, se meu delta deu menos 7, não há raízes reais. Não é isso? E como é que isso é representado no gráfico? O gráfico, ó, ele não toca o eixo X, ok? Ele não toca o eixo X. E vale observar o seguinte, pessoal, ó, aonde a parábola, anote isso aqui também, ó, aonde a parábola toca o eixo Y, ok? Ó, se você parar aqui para observar, é o ponto menos 2, é justamente o ponto C. Intercepta o eixo Y. É justamente no ponto C. Porque o que é tocar o eixo, o que significa tocar o eixo Y? Significa que x é zero. Se eu anulo aqui, ó, esse elemento e esse elemento, só sobra justamente o C, não é isso, pessoal? Então, o gráfico toca, anotem aí, o gráfico toca o eixo Y no ponto igual a C. Porque se a questão vier dando uma questão de gráfico e ela vier dizendo onde o gráfico toca, você já sabe que a equação ali, a função daquele gráfico, ela tem como ser igual justamente aquele ponto, ok? Aí o seguinte, a gente já viu aqui o gráfico, né? Só que agora falta a gente falar o quê? A gente sabe que a concavidade, o A maior que zero, concavidade voltada para cima, A menor que zero, concavidade voltada para baixo, o delta maior que zero, o gráfico ele toca em dois pontos, o delta menor do que zero, ele não toca em nenhum ponto. Né? Isso do eixo X, claro, viu, pessoal? Falando do eixo X. Só que se ele tocar em apenas um ponto, o que é que a gente tem aí, pessoal? Eu vou falar agora, trazer para vocês, na verdade, a questão aqui, pessoal, ó, questão de nível superior. Ok? Questão de nível superior. Opa, minuto, pessoal. Questão aqui de nível superior.
Deixa eu ver como é que está aqui na imagem. Beleza. A gente tem justamente agora uma equação, uma questão aqui, ó, que caiu na prova de nível superior. Para o gráfico de uma equação de segundo grau a seguir, assinale a afirmação verdadeira relativa a seu valor de delta. Bem, pessoal, a gente viu nesse instante agora o que? Se o delta, ó, tocar em 2 pontos, né, isso do eixo x, eu tenho delta maior do que zero, beleza? Se o delta não tocar em nenhum ponto, eu tenho delta menor do que zero. E o seguinte, para esse tipo aqui, onde o gráfico, né, toca um único ponto, ó, eu tenho justamente isso aqui, pessoal, ó, delta igual a zero, duas raízes reais e iguais. Pessoal, essa questão de indeterminado e delta igual a 1, né, não, a gente não trabalha com isso, não tem isso. Ele poderia ser qualquer valor aí, o delta, ok? Tipo, se ele fosse, ele não precisaria ser exatamente igual a 1, ok? É isso que eu estou querendo dizer. Mas eu garanto que quando o gráfico ele toca apenas um ponto do eixo x, eu tenho duas raízes reais iguais. E o meu delta é justamente igual a zero, ok? E aqui vale salientar que eu teria o a maior do que zero, não é isso? Eu não sei que equação é essa. E assim, se aqui fosse certo que ele está tocando o eixo 1, eu teria que o meu C é igual a 1. Ok? Então teria até como talvez definir essa função aí, se tivesse correto essas informações aí, ok? Então, pessoal, quando eu digo correto, se esse ponto aqui fosse o ponto 1, beleza? Mas a questão aqui, ela pedia para você saber justamente o que, qual a relação do delta. E a relação do delta são essas três. Se ele tocar em um único ponto, não importa, pessoal, se ele fosse virado ou não, ó. Se ele fosse assim, ó, tocasse aqui no 2, ok? O delta também seria igual a zero. A única coisa que iria mudar aqui nesse caso é que o A aqui é menor do que zero, ok? Então, as três coisas que eu falei hoje, agora foi o quê? Nesse caso aqui, desse gráfico, delta igual a zero. Nesse caso, onde toca 2 pontos, delta maior que zero. Nesse caso, onde não toca nenhum ponto do eixo x, delta menor do que zero. Ok, pessoal? Beleza? E para finalizar aqui a questão de gráfico, pessoal, outra informação importante é a informação sobre o vértice, não é isso? Sobre o vértice. Só que para eu falar logo de vértice, eu já vou diretamente, né? Diretamente na questão que pedia para falar sobre vértice, que era uma questão da prova de nível médio. Ok? Na prova de nível médio, eu tinha uma questão que pedia para eu calcular o vértice e eu vou estar trazendo aqui para vocês, ó. Ok? Então, pessoal, o que seria o vértice? O vértice da parábola, né? Isso, ó, esse ponto aqui em azul, é justamente onde a concavidade da parábola ela muda de sentido, né? Ela vinha aqui decrescente e passa a ser crescente, ok? Então, esse é o vértice da parábola, onde a gente tem essa mudança, ou no ponto mais baixo ou no ponto mais alto, né? Dependendo de como está a concavidade da parábola. E o x do vértice e o y do vértice, a gente tem fórmulas já, ó, prontas para ele. É menos b sobre 2a. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Aqui seria, ó, ele já deu o valor de b, ok? E eu tenho que o x do vértice, pessoal, é quanto? 5. O y do vértice, pessoal, é quanto? Menos 9. Logo, ó, com o x do vértice, pessoal, já dá para eu descobrir o A, porque eu tenho o B e tenho o x. Vemos aqui, ó, o x é 5. O menos B, pessoal, no caso o B, tá aqui, ó, do lado. B é igual a quanto? Menos 10. Então, menos 10. E aqui, 2A.
Claro, menos 10, eu me esqueci do menos aqui que fica fora ó, da fórmula, ok? Então, menos com menos fica mais, não é isso? E esse 2 passa multiplicando, pessoal. Deixa eu passar esse 2 multiplicando. 2 vezes 5, 10. A é igual, menos com menos fica mais, 10. Ou seja, o meu A é igual a 10. Esse 10 aqui passa dividindo. 10 dividido por 10 é igual a 1. Então, o meu A é 1. Beleza? A gente teria item A, item D e item E. A gente teria eliminado já né, o item C e B. Já diminuiria as chances aí para a gente acertar. Já aumentaria as chances, né, isso para a gente acertar. E agora eu vim aqui ó, no Y do vértice. O Y do vértice, pessoal, ó, menos 9 é igual. O menos delta, pessoal, delta é quem? B ao quadrado menos 4AC. Eu tenho na questão ó, o B sendo justamente quem? Menos 10. Menos 10 ao quadrado. Lembrando que esse menos aqui, ó, pessoal, tem que ficar tipo fora aqui, ó. Eu vou colocar tipo um colchete, não é isso? Menos 10 ao quadrado. Menos 4. O A eu já encontrei, é 1. E aqui eu estou tentando descobrir justamente o C. Sobre quem? 4A. 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 9, pessoal, dá menos 36, ok? Esse 4 passa multiplicando. E agora eu tenho menos 10 ao quadrado, como eu disse, é 100, não é isso? Porque menos 10, um número negativo ao quadrado vai dar um número positivo. Menos 4C, ok? O 4 vezes 1, 4 vezes C, 4C. E agora, ó, eu vou tirar esse pessoal do parênteses aí, ó. Vai ficar menos 100, ok? E esse menos com esse menos aqui vai ficar mais 4C. Lembrando que eu posso fazer isso aqui a qualquer momento, não é isso, pessoal? Ó, posso escrever da seguinte forma, ó. Menos 100 mais 4C é igual a menos 36, ok? E agora eu tenho que 4C é menos 36. Esse menos 100, pessoal, vai para o outro lado e fica o quê? Mais 100. E sobra que meu C é quem? Menos 36 mais 100, pessoal, dá 64. E o 4 que estava desse lado aqui, ele está multiplicando, passa dividindo. E fica 64 sobre 4. E resta que o meu C é igual a 64 sobre 4. É a divisão, não é isso? É quanto? 16, pessoal. Desculpando aí, pessoal, que aí o vídeo vai ficando longo, você vai ficando com a boca seca, não é isso? Então, C é igual a 16, ok? Então, eu teria que A é 1 e C 16 e tem D, não é isso, pessoal? Conferindo lá com o gabarito que deu correto, não foi nessas questões? A banca não se complicou nas questões de equação de segundo grau ou função de segundo grau, ok? E por último, né, a gente fecha o conteúdo, mas tinham me pedido para eu refazer essa questão, ok? Que é uma questão que envolve mais sistema, né? Isso envolve o conhecimento de equação de segundo grau, mas nem tanto, né? É mais uma aplicação mesmo de uma função qualquer. E eu resolvi finalizar o vídeo, pessoal, de equação de segundo grau, justamente com essa questão aqui, ó, do nível médio, ok? Questão do nível médio que me pediram nos comentários para eu refazer ela com calma. E eu vou fazer agora, tentar fazer ela com mais calma, ok? Então vamos lá. A equação, ele fala o seguinte, ó, considere a função do segundo grau g de x. Sabe-se que g de 0 é menos 10, ok? Seguinte, pessoal. Quando ele fala aqui, ó, a equação do segundo grau g de x é uma equação de segundo grau, não é isso? Ó? Eu vou saber o formato dela. Ó. G de x é ax ao quadrado mais bx mais c. Não é isso? Essa é uma função do segundo grau. Ok? E agora eu vou observar o que, ele está dizendo em cada item aqui. Sabe-se que g de 0 é igual a menos 10. G de 0, pessoal, é você fazer o seguinte, ó.
colocar o x igual a zero, não é isso? Então eu venho aqui na fórmula, ó, e coloco zero, ou seja, a zero ao quadrado mais b zero mais c. Se você analisar, eu tenho que g de zero é igual a c. Só que ele também diz que g de zero, não é isso? É quanto? Menos 10. Ou seja, c é igual a menos 10. E agora eu já sei o seguinte, g de x, ok? É igual a ax ao quadrado mais bx menos 10, ok? Essa é a minha função. Não é isso? Eu já sei isso. Lembrando, pessoal, que eu nem terminei de ler a questão, porque a gente sabe que é uma questão já que a gente já tinha comentado, mas na verdade o que é que ele quer nessa questão? Ele quer o valor de A mais B mais C, ok? Se você está chegando, eu estou comentando aqui essa questão porque eu já havia feito ela no gabarito, ok? Se você está chegando agora, me desculpe aí, eu não li a questão até o final, né? Mas está aqui, ó, o formato da equação, né? O f de x, ó, está falando aqui mais c, não é isso, ó? Função de segundo grau, que foi o que eu comentei logo ali no início da resolução. Então, eu tenho que g de x é ax ao quadrado mais bx menos 10. Agora, eu vou ver, né, vou observar aqui essas duas fórmulas aqui que ele falou. Eu vou fazer g de 2, g de 1, ó, g de 2 mais g de 1 é igual a menos 9. G de 1 menos 3g de 2 é igual a 3. Observe que na questão ele pede só, ele faz duas relações para g de 1 e para g de 2, não é isso? Então eu vou calcular aqui em cima, ó, do lado, g de 1 e g de 2. G de 1, pessoal, g de 1 é você colocar o valor 1 para x aqui, ó, substituir nessa fórmula. Ó. Então, a 1 ao quadrado mais b vezes 1 menos 10. Ok? G de 1 vai dar 1 ao quadrado é a mais b menos 10. Ok? Isso é g de 1. G de 2, mesma coisa, né? A 2 ao quadrado mais b vezes 2 menos 10. Então, g de 2 é 4a mais 2b menos 10. E agora eu vou fazer o seguinte. Ele diz que a soma g de 1 mais g de 2 é menos 9. G de 1 mais g de 2, pessoal, eu posso até colocar aqui, ó. A mais b menos 10. Isso aqui é quem? G de 1. G de 2, 4a mais b. Desculpa, não é mais b, pessoal. É 2b, não é isso? Menos 10. A soma, não é isso? Ó. Isso aqui tudo vai ser igual a menos 9. Só que eu vou somar primeiro. Ó. Vou fazer o quê? G de 1 mais G de 2. 4a mais a, pessoal, dá 5a. B mais 2b, 3b. E aqui vai dar menos 10 mais menos 10, menos 20. Essa soma aqui, ele diz que é igual a quanto? A menos 9. Ok? Então, eu tenho a nossa primeira equação. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar esse menos 20 para o outro lado. Vou passar ele como mais. E vai ficar 5a mais 3b é igual a menos 9 mais 20. 5a mais 3b é igual a 11. Ou seja, da relação g de 1 mais g de 2, eu cheguei nessa equação aqui, ok? 5a mais 3b igual a 11. E eu peço que vocês anotem, porque eu vou aqui, ó, apagar rapidinho, ok? Eu vou deixar apenas essa relação aqui, ó. Vou chamar de equação 1 aqui, ó. 5a mais 3b igual a 11, ok? Essa é a minha equação 1. E agora eu vou para a relação 2 aqui. Opa, desculpa. Qual é a segunda relação que ele me passa, pessoal?
ele passa o seguinte, ó, g de 1 menos 3g de 2 é igual a 3 aqui, ó. Desculpa. Relação aqui, pessoal, ó. E eu vou fazer aqui g de 1, pessoal. Deixa eu ver, g de 1. Estou fazendo nesse formatinho aqui para ficar mais didático, pessoal. G de 1 é quem? A mais B menos 10, ok? Eu vou fazer logo aqui, pessoal, menos 3G de 2, ou seja, para depois eu fazer direto uma soma direta, ok? Menos 3G de 2. Menos 3G de 2, pessoal, é pegar essa função aqui que eu estou sinalizando aqui e multiplicar por menos 3. Vamos lá, ó. Menos 3 vezes 4, pessoal, menos 12. Ok? Menos 12A. Menos 3 vezes 2, menos 6B. Menos 6B. Menos 3 vezes menos 10, pessoal, vai dar mais 30. Ok? Menos com menos mais 30. E agora eu faço o quê? A soma, não é isso, pessoal? Ó, vou somar aqui, ó. Menos 12 com A vai dar menos 11A. Menos 6 com B, somando aqui, ó, vai dar menos 6 mais 1, dá menos 5, não é isso? E 30 menos 10 vai dar justamente 20. Só que ele fala aqui que isso aqui é igual a quanto? Lembrando que isso aqui é o quê? Que é g de 1 menos 3g de 2. E isso aqui ele diz que é igual a quanto, pessoal? Igual a 3. 3. E agora eu venho o seguinte, menos 11A menos 5B. Esse 20 aqui passa para o outro lado negativo e fica 3 menos 20. Ok? 3 menos 20. Finalizando que menos 11A menos 5B é igual a menos 17. Eu tenho aqui a minha segunda equação. Ok? Minha segunda equação. E agora, ó, peço que vocês anotem aí. E agora eu vou apagar esse cálculo aqui. E agora, pessoal, eu tenho um sistema. 11A menos 5B igual a menos 17. Eu tenho aqui um sistema, ok? São dois, né? Isso, ó. Isso eu tenho um sistema. E quais são os métodos que a gente conhece para resolver esse sistema? A gente tem o método, não é isso? Da substituição e o método da adição, não é isso? O método da adição, pessoal, é o que eu mais uso e aplico, ok? Acho mais prático, não sei porquê, mas eu gosto muito dele. Só que para eu fazer o método da adição, eu tenho normalmente que fazer uma multiplicação, não é isso? Nas equações. Ou seja, eu tenho que ter, olha, observe aqui, eu tenho que ter um dos elementos aqui, ou do A ou do B, eles têm que ter o mesmo coeficiente, só que com sinal trocado, não é isso? Quem está com todos os dois estão com sinal trocado aqui, tanto o A como o B, né? Ó, aqui eu tenho 3 mais 3B e aqui eu tenho menos 5B. Os sinais estão trocados. Agora os valores são diferentes, não é isso? O A eu tenho 5A e aqui eu tenho menos 11A. Os sinais estão trocados, mas os valores são diferentes. Ou seja, quando eu vou fazer o método de adição, esses valores também têm que ser igual. Então, a solução é essa. É eu fazer a multiplicação, né, de cada equação pelo valor do coeficiente do outro, né? No caso seguinte, eu vou querer eliminar o coeficiente B. Aí o que é que eu faço? Eu pego aqui, sempre isso vai dar certo, viu? Sempre você vai pegar, porque às vezes se não tiver 1, né? No caso você vai multiplicar por 1, que não vai alterar. Então isso sempre vai funcionar, podem testar. Eu quero eliminar o item B. Então a equação 1 eu vou multiplicar por 5, ok? Lembrando que eles já estão com coeficientes
diferentes, né? Se tivesse com coeficiente com o mesmo sinal, eu ia multiplicar um dos dois, eu ia ter que mudar o sinal, ok? Nesse caso, como eles já estão com sinal diferente, então eu vou multiplicar a equação 1 por 5. Quando eu multiplico por 5, aqui fica 15, ainda continua diferente. Então, eu pego a equação 2, ó, e multiplico pelo coeficiente de b da equação 1, que é quanto? 3. E agora eu vou fazer essa multiplicação, vocês viram, ó, 5 vezes 5, 25a, mais 15b, é igual a 55. Aqui por 3, 3 vezes menos 11, menos 33a. 3 vezes 5, menos 15, no caso é menos 5, não é isso? Menos 15b é igual a 3 vezes 17, menos 17 no caso, dá menos 51. E agora é só fazer a soma, pessoal. Ó, tem um sistema, eu vou fazer a soma. Ok? Ó, menos 25, desculpa, 25 menos 33 dá menos 8a. 15b menos 15b, 0. E 55 menos 51, 4. Resta que a é igual a 4, não é isso? Esse menos 8 estava multiplicando, passa dividindo. A gente às vezes aprende que a gente multiplica por menos 1, não é isso? Tanto faz, pessoal. Ó. Sobra aqui o quê? A é igual a 4 dividido por 8. Ou, se você olhar, se a gente dividir tudo por 4, fica o menos aqui, né? Mais com menos dá menos. 4 dividido por 4 dá 1. Ou seja, vou dividir aqui por 4. Vou dividir aqui por 4. Vai sobrar menos 1 meio. Menos 1 meio, pessoal, é justamente o quê? 0,5, ok? 0,5 negativo, pessoal. Desculpa, deixa eu... Deve estar até cortando, eu vou afastar aqui a câmera, ok? 0,5, ok? 0,5 negativo. Esse é o valor de A. E agora, pessoal, eu posso vir aqui ó, na equação 1, na equação 2 original, ou até nas multiplicadas, tanto faz, e encontrar o valor de B, ok? Então, vou deixar aqui, você vai anotar aí, você pode pausar nisso, e eu vou apagar aqui. Eu já sei que o meu A, não é isso? O meu A, deixa eu colocar aqui, o A é igual a menos 0,5. Eu já sei o valor de C, não é isso? Ó? Não sei B ainda, mas sei C que é quanto? Menos 10. Ok? Então vamos lá, vamos verificar o valor de B. 5A, pessoal, 5 vezes 0,5 mais 3B é igual a 11. Desculpa, pessoal, mais uma vez aqui, ó. O 0,5 não é 0,5, não é isso? É menos 0,5, ok? Esse aqui é o valor de A, pessoal. Estou substituindo aqui nessa equação aqui, ó. Ok? E agora, pessoal, eu tenho 5 vezes menos 0,5 dá menos 2,5. Mais 3B igual a 11. Afasta um pouquinho. 3B é igual a 11. Pessoal, esse 2,5 aqui, ele está menos, ó. Passa por outro lado, o quê? Somando e fica mais 2,5. Sobra que B é 13,5, pessoal. Dividido por 3. Esse 3 que estava aqui, estava multiplicando, passou dividindo. E logo o meu B é igual a 4,5, pessoal. Divisão de 13,5 por 3, 4,5. Ok? Então, agora eu posso responder a questão. Ok? 4,5. E a questão pedia justamente para eu fazer o quê? Apenas a soma. A mais B mais C. Menos 0,5 mais 4,5 menos 10. Menos 0,5 mais 4,5, pessoal, eu cancelo os meios, né? Isso sobra o quê? 4. 4 menos 10 menos 6.
ok? Então espero que agora eu tenha sido mais claro, fui bem calmo, ok? O vídeo fica um pouco maior, não é isso? Mas quem tiver calma, assiste aí com paciência, anota. Qualquer dúvida, pergunta aqui. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Devo fazer um vídeo sobre inequação, um vídeo mais curto, ok? Mas eu vou estar falando ainda sobre polinômios e geometria plana, ok? A gente teve muita questão de geometria plana no ensino médio e polinômios, não é isso? Então, pessoal, um abraço, eu vou ficando por aqui, até mais. E não deixe aí de compartilhar, ok? Até o dia 9 a gente vai estar fazendo diversos vídeos aí sobre, comentando a prova do dia 26. Até mais.